Sejam muito bem-vindos a mais um RitmoCast, o seu podcast que fala especificamente, mas não somente, de arritmias. Estou aqui hoje com meu amigo, Dr. Gustavo Reis, sou o Dr. Cláudio, e nosso objetivo hoje vai ser falar para vocês que começaram a nos acompanhar, talvez do assunto mais comum quando a gente fala a respeito de arritmias, que são palpitações. Então, o tema do nosso vídeo de hoje é por que você precisa saber o que são palpitações. Gustavo, tudo bem com o senhor? Tudo bem, uma honra estar presente aqui novamente no RitmoCast. Então, para a gente começar, Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho para nós o que é palpitação, o que é esse sintoma que a gente ouve tanto no consultório e no dia a dia mesmo. Excelente questionamento, que gera muita dúvida nas pessoas com relação a esse sintoma, né? O que é uma palpitação? Ela pode se manifestar, Cláudio, de diversas formas. Tá? Muitos pacientes se queixam daquela falha do batimento cardíaco, uma sensação como se desse uma falhada, uma pausa. Muitas vezes essa pausa é seguida de um aceleramento. Ou o paciente pode não ter nem essa pausa, mas simplesmente sentir o coração acelerar de forma tanto regular, né? Pode ter um aceleramento em que o coração dispara, daquela sensação que pode acontecer tanto no tórax quanto também no pescoço em alguns pacientes. Isso pode acontecer de uma forma regular ou também de uma maneira irregular, um batimento todo bagunçado. Então essa percepção de batidas no coração, o normal é a gente não perceber que o coração está batendo, né? Ninguém fica contando o batimento cardíaco e percebendo o batimento cardíaco de uma maneira natural. Então quando você percebe o seu batimento cardíaco, você já pode estar diante de uma palpitação. E a palpitação, geralmente, ela vai vir associada com um aumento da frequência cardíaca, um aceleramento, tá? E com essa questão de até mesmo de uma irregularidade, de um batimento bagunçado, de uma falha. E alguns pacientes se queixam também de quando tem essa percepção, às vezes daquela alteração do fôlego, daquela respirada, né, profunda, também pode vir associado. Isso que eu ia te perguntar. Eu acho que essa talvez seja a queixa mais comum, né, o sintoma mais comum no consultório do arritmologista, né, de quem trabalha mais com arritmia, mas também é uma queixa muito comum no consultório do cardiologista e até mesmo no consultório do clínico, né? É lógico que cada pessoa vai referir o sintoma de uma determinada maneira, né? Então, tem pessoas que vão falar que sentem, né, uma sensação de batedeira no peito, né? Acho que é a maneira mais comum, né, dos pacientes se referirem a isso. E, obviamente, tem diferenças regionais, né? Cada local a pessoa vai se referir a esse sintoma de uma determinada maneira. Sim. Mas o sintoma mais comum que você referiu, então, é isso, né? É perceber essa diferença no batimento, é a percepção do batimento, estando acelerado ou não, as falhas. E você falou um pouquinho dessa sensação do fôlego, né? Você podia explicar um pouquinho melhor para nós? Também. Isso pode acontecer até como um reflexo, tá? Essa alteração do fôlego. E em alguns casos, dependendo do tipo de arritmia, algumas arritmias, nós vamos falar mais à frente, mas algumas arritmias mais graves, elas podem causar também como sintoma a falta de ar. Então, também pode ser um sinal de alerta, mas de maneira geral, não. De maneira geral, é apenas um reflexo que o paciente tem, que faz dar essa suspirada, né, que fala, entre aspas. Uma vez um paciente falou para mim uma coisa que, depois perguntando para outros pacientes, eles concordaram. Eles tinham uma sensação que parece que ele não conseguia encher o peito de ar. Então ele precisava respirar um pouco mais fundo para ter a sensação que ele tinha respirado de maneira efetiva, né? E a gente correlacionou isso com os exames e tudo mais realmente a essas arritmias, né, que davam sintoma de palpitação. E Gustavo, tem outras situações que às vezes podem dar sintomas muito semelhantes, às vezes até não relacionados com o coração, mas que podem dar o mesmo sintoma? Sem dúvida. Nós podemos ter algumas situações em que o coração dispara. Isso pode ser algo natural, fisiológico, como, por exemplo, se você leva um susto, teu coração vai disparar. Se você precisa fazer uma atividade física, principalmente uma atividade explosiva, né, onde você faz uma movimentação muito rápida, é natural que seu coração aumente a frequência cardíaca para compensar aquela atividade. Mas nesse cenário, você vai perceber que, apesar do coração acelerar de uma maneira brusca, depois que você cessa a atividade, ele vai de maneira gradual e lenta, retomando a frequência basal. Então vai passando aquela percepção
da taquicardia, que é o coração acelerado, aquela percepção da palpitação, ela vai reduzindo de uma maneira gradual. Diferente um pouco dos cenários de arritmia, onde a maioria ela acontece de uma maneira súbita, um início súbito, e também ela tem um término súbito. Do mesmo jeito que o coração dá aquela disparada, aquela batida errada, de repente ele já regulariza de uma vez. Quando é essa maneira súbita, início e término, a gente pensa um pouco mais em arritmia. E além desses cenários também, né, de, por exemplo, susto, atividade física, algumas outras doenças que não do coração também podem causar palpitações e aceleramentos. Por exemplo, um distúrbio da tireoide. O paciente pode ser portador de um distúrbio da tireoide. Isso vai ter uma influência sobre o coração, podendo ocasionar percepções como palpitações e não necessariamente ser uma arritmia. Entendi. E ansiedade? Ansiedade, estresse, depressão. A pessoa pode eventualmente perceber esses sintomas como se fosse algo no coração? Perfeito. Isso é algo assim, muito comum, inclusive nos consultórios, né? O paciente com crise de ansiedade, crise de pânico, né? Pânico noturno, enfim, uma série de entidades relacionadas a essa parte nervosa, né? Do estresse, da ansiedade. Isso vai gerar uma percepção do batimento mais exacerbada. E geralmente também vai acelerar o batimento. Então, o paciente chega com a queixa, né, no consultório de palpitação. E às vezes é difícil a gente diferenciar se isso é uma arritmia ou se isso está relacionado, por exemplo, a um quadro de estresse. Então, a história, né, a conversa com o paciente é muito importante para você conseguir captar essa informação e conseguir correlacionar, né, com aquilo lá com, por exemplo, uma crise de ansiedade, de pânico. E também nessas crises, né, de ansiedade, de pânico, o término da palpitação também tende a ser algo gradual, né? Uma vez que não é uma arritmia, também o paciente, às vezes, o coração até dispara rápido, como se tomasse um susto. Mas ele vai gradualmente, né, amenizando e melhora, por exemplo, às vezes o paciente toma algum medicamento, né, para ansiedade, às vezes ele toma um medicamento e melhora a sensação. Por que melhorou? Porque não era uma arritmia, era, né, uma crise de ansiedade, por exemplo. Então, as arritmias elas não vão melhorar, pelo menos não completamente, né? Com um ansiolítico, por exemplo, um medicamento para ansiedade. Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante, né, nisso que você falou, está muito relacionada a comportamentos dos próprios profissionais de saúde com relação a como talvez abordar o paciente, né? E isso independente do ambiente, né? Seja no pronto-socorro, seja talvez no próprio consultório médico, em outra situação. Porque muitas vezes o paciente ele talvez até esteja demonstrando ser uma pessoa ansiosa, né? Ou já esteja até tratando um transtorno de ansiedade. Mas nem toda ansiedade gera palpitação, né? Ou nem todo transtorno depressivo ou transtorno de estresse gera palpitação, né? E nem toda palpitação também é ansiedade, né? Porque muitas vezes a pessoa fica com aquele rótulo, né? Ah, você é ansioso. E a pessoa tem, muitas vezes, uma arritmia, né? E ela deixa, talvez, de ter oportunidade de tratar aquilo porque ela ficou com o rótulo de ter um transtorno de ansiedade. E fica ali anos, às vezes, usando antidepressivo, ansiolítico e continuando sentindo as mesmas coisas, né? Porque, na verdade, ela está tratando uma coisa que não é o problema, não é aquilo que está causando o sintoma dela, ela tem, efetivamente, uma arritmia. E pensar, Cláudio, que pode ter exatamente as duas coisas juntas, né? Inclusive, quando a gente pensa em gatilhos, né? O que pode ser um gatilho para uma arritmia, né? Para uma palpitação? A ansiedade e o estresse são gatilhos. Então, a ansiedade e o estresse ela pode gerar um aceleramento do coração fisiológico, que a gente fala, né? E não ser uma arritmia, mas também, tranquilamente, ela pode gerar arritmia e, por si só, também ela pode ser um gatilho. Né? E você acha que, assim, antes da pessoa, por exemplo, que tem um sintoma como esse, né? Ela tem palpitação, ela sente, né, como se ela tivesse a batedeira ali no peito. Você acha que é importante que ela seja avaliada por um cardiologista primeiro, né, antes de eventualmente começar um tratamento de ansiedade? Você acha que isso é válido? Do meu ponto de vista, sim. Eu acho que isso é uma mensagem importante para a gente passar para a população de maneira geral. E por quê? No meu ponto de vista. Porque quando a gente está diante de uma palpitação, a imensa maioria é algum quadro benigno. Não vai trazer risco de vida para o paciente. No entanto, existem, né, sintomas, palpitações e arritmias que podem trazer risco de vida.
Então, se a gente pensar dessa forma, pacientes com sintomas, né, de batedeira, de palpitação, é fundamental fazer uma avaliação cardiológica primeiro, né, para ver se realmente está diante de uma arritmia ou não. Né? E se estiver diante de uma arritmia, se é uma arritmia benigna ou de risco. Aí, uma vez feito, né, essa avaliação inicial e ver que não se trata, por exemplo, de uma arritmia, aí vai fazer o tratamento da ansiedade. Eu acho importante, se a gente pensar questões de risco, né, a gente não inverter a ordem nesse processo. Acho que primeiro a gente precisa fazer uma avaliação cardiológica e uma avaliação de risco. Aí está tranquilo, está seguro, não é nada de risco, trata a ansiedade. Até porque muitas vezes essas falhas, essas palpitações, elas podem ser um sinal amarelo ali de que tem alguma coisa errada acontecendo no coração de fato, né? Que talvez não seja uma coisa benigna, talvez a pessoa tenha uma doença cardíaca que ela desconhece, né? E ela pode ser ao mesmo tempo ansioso, né? Quem não é ansioso hoje ou quem não fica ansioso eventualmente com as situações do dia a dia, né? E eu acho que um recado importante também nesse mesmo sentido é talvez a pessoa não se conformar com o diagnóstico às vezes, né? Ah, você tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, e ela começa a tratar e o sintoma persiste, né? O sintoma de palpitação, dor no peito, aquilo persiste. Então, não se conformar apenas com aquele diagnóstico, né? Procurar uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma opinião especializada, para que ela possa ter certeza realmente do que está acontecendo, né? É um direito, né, de cada paciente ter mais de uma opinião e eu acho que isso faz bem, né? Na verdade, quando mais pessoas estão olhando o mesmo problema, a chance de achar uma solução é muito maior do que apenas uma pessoa olhando só. Quando a gente olha, a gente vai olhar de um ponto de vista somente, né? Então, a gente tem outros pontos de vista para uma mesma situação. Sem dúvida. E nesse contexto, vale a gente, né, alertar as pessoas com relação a... É fundamental insistir no diagnóstico e é fundamental também ter o conhecimento sobre alguns sinais de alerta, alguns sinais de risco, né, em que a palpitação pode vir associada. Então, são sinais onde aí realmente uma avaliação cardiológica se faz imprescindível, né, e onde o paciente pode estar exposto a algum risco de vida. Tá? E quando a gente pensa nesses sinais, o que pode vir junto com a palpitação, no caso, que pode vir junto com uma arritmia? Né? Acho que entre os sintomas de maiores preocupação, esse paciente tem, por exemplo, um histórico de desmaio, que a gente chama tecnicamente de síncope, né, que é a perda transitória ali da consciência. Isso pode ser um sinal de gravidade, pode ser um sinal que esse paciente que tem queixa de palpitação e perdeu a consciência pode estar diante de uma arritmia grave. Seria, acho que, um ponto de alerta importante para a gente frisar para todos. Outros sintomas também, como uma dor torácica, né? Então, por exemplo, o paciente inicia o quadro de palpitação. E esse quadro ele é sucedido ali de dor torácica, de aperto no peito, principalmente. Pode também estar diante de uma arritmia de gravidade, com risco de vida, e também esse paciente tem que insistir no diagnóstico, insistir em procurar uma avaliação especializada. Pacientes também às vezes com histórico familiar, né, Cláudio? A gente acompanha muito paciente com arritmia, muito paciente com arritmia de componente de caráter genético, né, que foi herdado. Muitas dessas arritmias estão associadas com risco de vida. Então, a gente tem parentes de primeiro grau, né, principalmente, né? Isso. Então, pais, né, ou mesmo pulando, às vezes, uma geração, né, o avô, os filhos, né, é importante cuidar, estar atento para isso, né? E principalmente se teve a história de morte súbita nesses familiares de primeiro grau, em idade mais jovem, né, mais precoce. Que a gente sabe que após ali 40, 45 anos de idade, há um aumento da incidência de mortalidade, né? Mas principalmente por doenças adquiridas, né? Principalmente por infarto. Agora, se você tem um histórico familiar, né, de um paciente jovem de primeiro grau, por exemplo, com 30 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, que teve morte súbita, de uma causa até então desconhecida, tem que pensar, está diante de alguma doença genética que cause arritmia. Então, esse histórico familiar, ele é muito importante ser levado em consideração, até para ajudar a facilitar o diagnóstico, né? Gustavo, você explicou para nós, então, né, sobre o sintoma, né, de palpitação, né? Talvez seja o sintoma mais comum de arritmia. Falou um pouquinho de sinais de alerta. E você tinha mencionado, né, que às vezes o próprio estresse ele pode servir como um gatilho para o episódio de palpitação, para os sintomas, né? E queria que você falasse um pouquinho mais, né, sobre outros gatilhos que possam também ser deflagradores ali do sintoma, que possam causar os sintomas. Muito legal essa questão, Cláudio, porque assim,
gatilhos, eles podem ser evitados, né? São pontos onde você pode agir e evitar palpitação e evitar arritmia. Então é muito importante conhecer esses gatilhos e principalmente não só conhecer, mas agir nesses gatilhos, né? Por exemplo, citar alguns gatilhos aí que são muito estudados, né? Obesidade é um gatilho para arritmia e é algo que pode ser combatido, né? Atividade física, alimentação e várias outras maneiras aí. Síndrome da apneia obstrutiva do sono. E aí, como é que eu vou saber que eu tenho apneia do sono? Existem exames para fazer esse diagnóstico, mas também a história clínica do paciente, né? Aquele paciente que ronca muito, roncador, engasgos noturnos, né? Às vezes um paciente vai ter uma pressão alta que é difícil de controlar. São pacientes que podem ter aí apneia do sono. Gatilhos alimentares é algo muito comum e muito individual. Então, muita gente pergunta isso no consultório, muita gente pergunta, né? Isso é muito comum. Até família pergunta. Também. Por exemplo, doutor, café, né, pode causar arritmia? A resposta é depende. Né? Depende. Cada um tem uma sensibilidade à cafeína. Né? E há uma dose também. Então, tem pessoas que tomam quantidades grandes de café ao longo do dia e não tem sintomas de palpitação. E muitas vezes também eles são monitorados por alguns exames e você não vê um aumento na taxa de arritmia. Outras pessoas não. Outras pessoas são extremamente sensíveis. Às vezes uma pequena dose de café já vai ser gatilho para arritmias. E nessa mesma linha, né, da cafeína, né, que é um estimulante do café, está, por exemplo, energético também. Vai ter mais ou menos um comportamento semelhante, né, e muito individual. O importante é a gente tentar detectar para aquela pessoa qual é o gatilho. E a gente agir evitando, né? Não é proibido, na maioria dos casos, você não proíbe a pessoa, né, de ingerir o café, de ingerir, por exemplo, o energético. Mas vai ponderar o uso, né? Nós vamos tentar fazer de uma forma que ele não traga muitos sintomas. E a bebida alcoólica? Ela tem influência também sobre a questão da arritmia? A bebida alcoólica tem influência também. Né? Aí já tem muitas análises, né? Falando bem da bebida alcoólica para o coração, depois mal da bebida alcoólica para o coração, né? Então, assim, ponderando tudo isso, a gente tem realmente alguns pontos, né, onde ela pode ter um benefício relacionado a doenças nas coronárias, mas quando a gente pensa em arritmia, o álcool ele tem uma relação direta com a arritmia e é dose dependente, né? Então, maior a ingesta alcoólica, maior a taxa de arritmias, inclusive arritmias complexas como a própria fibrilação atrial, que vai ser assunto para diversos outros podcasts. Uma coisa que é interessante, né, é que de vez em quando a gente vê na mídia, né, que é a associação de álcool com energético, né, como um risco, né, como sinal de alerta. A gente sabe que às vezes até algumas reportagens, talvez não de maneira maldosa, mas um pouco mais tendenciosa, às vezes até por um desconhecimento, né. Da mesma maneira, né, não é que seja algo proibido, mas existe um certo risco, né, quando você começa a associar muitas coisas, né? Então, existe diferença na dose, né, de cafeína que tem ali numa xícara de café e a dose de cafeína que tem numa lata de energético, né? Então, isso é importante. Quando você associa, né, álcool e energético, né, então você tem duas coisas que têm potencial de causar arritmias e normalmente quem faz isso está ali num ambiente de festas, né? E a pessoa tem uma outra coisa que fica junto ali, que é a desidratação. Então a pessoa está dançando, está conversando, se divertindo. Ela está ingerindo bebida alcoólica com energética e não está ingerindo água. Né? E essa combinação, né, álcool, energético e desidratação, ela pode ser um gatilho, né, para arritmias graves, inclusive. Né? E eventualmente até para pessoas que nem sabiam que tinham, às vezes, uma outra condição subjacente ali no coração dela e que nesse cenário, às vezes, vai se manifestar, né? Então não é algo para gerar pânico nem preocupação excessiva, né? Mas pensar realmente na dose. Uma somatória de fatores ali também. E nesse ambiente também, óbvio, aí entra também drogas ilícitas e as drogas lícitas também, os medicamentos, né? Muitos medicamentos têm efeito estimulante, então pode ocasionar palpitação. E medicamentos até muito casuais, por exemplo, o uso de um descongestionante nasal, né? Também pode. Vai ter um efeito ali vasoconstritor, pode ter um efeito adrenérgico, pode aumentar a frequência cardíaca e pode gerar ali essas sensações de palpitações. É importante a pessoa estar atenta também, né, para os sintomas, né? Sim. Então, se a pessoa
tem o hábito ali, ou ocasionalmente, por exemplo, ingere energético, e toda vez que ela ingere energético, ela não sente bem, então não deve continuar ingerindo energético antes de talvez passar por uma avaliação médica, né? Mesma coisa vale para bebida alcoólica, mesma coisa vale para o café, né? Então, se a pessoa ingere algum tipo de alimento ou nota algum tipo de gatilho, é importante avaliar isso, né? Não negligenciar esse tipo de situação. O autoconhecimento aí, ele é fundamental, né? Para o diagnóstico e para o próprio tratamento. E falando em diagnóstico, então, se eu tenho palpitação, eu sinto o meu coração falhar, eu sinto meu coração acelerar, né? Que exames que o médico pode pedir para investigar esse tipo de situação? Legal, é importante, né, as pessoas terem essa noção, né, dessa investigação, como que ela é feita. De maneira, né, natural, esse paciente vai acabar indo ao cardiologista, né, para uma investigação de uma possível arritmia. E aí vai desde o exame inicial, onde é feito em toda a avaliação cardiológica, que é um eletrocardiograma. Né? O eletrocardiograma ele vai conseguir diagnosticar várias arritmias, só que ele é um exame de curta duração, né? Poucos segundos. Então também, e a gente sabe que em arritmia, quanto mais você grava, maior a chance de você fazer um diagnóstico. Né? Então aí começa uma série de exames. Não só para o registro da arritmia. Então, a gente tem exames que gravam 24 horas, exames que gravam 7 dias, 15 dias, e até mesmo monitores que a gente implanta, né, no paciente que grava por anos, 3, 4 anos. Tá? Mas então é importante não somente a gente ter o registro da arritmia, mas também saber em que cenário que essa arritmia se encontra. E o que eu quero dizer com isso? Se esse paciente tem alguma cardiopatia, se esse coração do paciente é uma arritmia em um coração normal, ou se é uma arritmia e um coração doente. Um coração que já teve um infarto, um coração que tem uma doença genética, uma alteração do músculo, uma alteração da válvula. Então, esse cenário onde a arritmia se encontra é importante. E existe uma série de exames de imagem, ecocardiograma, ressonância, tomografia. O arsenal que tem para o diagnóstico, né, ele é bastante amplo. Tem que ser usado, lógico, de forma racional, né? Mas o diagnóstico em arritmia ele tem que ser muito preciso. Isso é importante. E a gente, falando um pouquinho de tratamento, né? É lógico que, né, quando eu vou para o médico, ele vai talvez me prescrever ali alguns medicamentos, né? Para tratar essas arritmias, para tratar condições associadas à arritmia, né? Como uma hipertensão arterial, por exemplo, um diabetes, uma apneia do sono, assim por diante. Mas, como medida geral, assim, tem maneiras de eu prevenir que eu venha a ter uma arritmia no futuro? Posso fazer alguma coisa para evitar ter arritmia? Pode. Esse tratamento não medicamentoso, né, é extremamente importante. É o tratamento onde você vai fazer o quê? Atuar nos fatores de risco das arritmias. Né? Por exemplo, tratar a obesidade, né? Combater o sedentarismo. Então, fazer uma atividade física regular, evitar cigarro, evitar bebida alcoólica, tratar a apneia do sono, tratar a hipertensão, que é a pressão alta, tratar o diabetes. Então, todas essas doenças, elas vão acabar, dentre uma outra série de complicações, elas podem acabar confluindo em arritmias. Então, o paciente combatendo esses fatores de risco, já vai evitar uma série de problemas futuros, inclusive arritmias futuras, como, por exemplo, como já citei, a fibrilação atrial, dentre inúmeras outras. Então, ter um estilo de vida saudável, ele previne um monte de problemas, inclusive arritmias, né? Inclusive arritmia. Exercício físico, controlar o peso, né? Cuidar da pressão arterial, evitar excessos, né? Bebida alcoólica, evitar cigarro. Tudo isso faz sentido quando a gente fala também, entre outras coisas, de arritmias. Sem dúvida. Legal. Eu acho que esse é um assunto muito importante, né? A gente vê isso muito no dia a dia, né? Esse talvez o sintoma mais comum, né? E ficam, assim, algumas mensagens, né? Para a gente levar, assim, para a vida mesmo, né? Primeiro, né? Nem tudo que causa palpitação ou aceleração no coração é arritmia. Mas sempre que eu tiver palpitação ou aceleração no coração, eu mereço ser investigado, porque eu posso ter uma arritmia. Isso. Né? Tem várias maneiras de investigar isso, né? Tem um arsenal muito grande, né? E existem várias coisas associadas que precisam ser avaliadas, né? Histórico familiar,
se eu tenho um outro problema associado, uma outra doença do coração, sintomas de alerta, né? A gente viu ali alguns sinais e sintomas que acendem uma luz amarela, né? Para que talvez aquele sintoma ele não seja tão benigno assim, que eu possa ter eventualmente algo mais importante, mais sério acontecendo no meu coração, e talvez eu precise avaliar meu coração mais rápido do que eu gostaria, né? E que tem tratamento, né? Tem vários tipos de tratamento e eu posso prevenir isso cuidando bem da minha saúde, né? Em termos gerais, assim, cuidando de aspectos básicos, né? Exercício, alimentação, sono e assim por diante. Perfeito, claro. Acho que você fez aí o resumo das principais mensagens aí, né, sobre as arritmias, as palpitações. Bom, espero que quem está acompanhando a gente aí tenha gostado, né, desse conteúdo. Se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, encaminha talvez, né, para um familiar seu que você sabe que tem o sintoma, né, encaminha aqui o link, curte o vídeo, que isso é importante para nós, para a gente saber se esse conteúdo que a gente está produzindo também ele é relevante para vocês. Obrigado, até o próximo vídeo. A gente vai procurar sempre trazer assuntos que sejam importantes, relevantes para o dia a dia, que possam fazer diferença na vida de todo mundo. Muito obrigado.